Fala galera, beleza? Tô de volta e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o porquê que as redes sociais fazem você se comparar e como isso causa um grande impacto negativo na nossa vida, né? Talvez você já se pegou aí rolando o feed e se comparando, né? Vendo que a vida da outra pessoa é muito mais interessante que a sua. E aí você fica se perguntando, né? Por quê? O porquê disso, né? O porquê a gente se compara, o porquê a gente tem esse sentimento. E eu vim trazer esse tema, eu vim falar sobre esse assunto porque é um assunto que eu acho muito importante e a gente precisa ter cuidado, né? As redes sociais, elas devem ser mais utilizadas como forma de inspiração do que como comparação. E aí vem aquela grande pergunta, né? Por que a gente se compara? As pessoas, elas postam uma pequena fração da realidade, né? Só o que deu certo, a gente não vê os bastidores, a gente não vê os perrengues, a gente não vê o que tem por trás, né? Então a nossa mente, ela não consegue separar o que é real e o que é ficção, né? E a gente também não consegue entender o que deu certo e o que deu errado para chegar até ali para fazer aquilo ali dar certo, né? Esse é o grande problema. E hoje a gente tem uma busca muito grande pela validação, né? Like, comentário, métricas, né? A gente se baseia muito nisso e a gente fica muito buscando a aprovação social das outras pessoas. E isso gera um impacto muito negativo na nossa vida, né? A gente se sente mais inseguro, a gente sente mais dificuldade de se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Isso causa uma paralisia, uma falta de ação, a gente se sente acomodado, começa a procrastinar mais as coisas, principalmente quando a gente fala da vida profissional, né? A gente vai sempre achando que o nosso trabalho, que o que a gente está fazendo não está legal. E isso gera uma ansiedade e, em muitos casos, até depressão, né? Tem muitos estudos sobre isso, o quanto as redes sociais, elas proporcionam esse sentimento negativo, que é a depressão e a ansiedade. E como que a gente pode melhorar e não ter esse sentimento da comparação, né? A primeira coisa que a gente deve fazer é fazer a nossa limpeza do nosso feed, dos nossos seguidores, né? A gente tem que começar a parar de seguir pessoas que causam esse gatilho, né, da comparação, né? A gente tem que começar a usar as redes sociais como uma forma de inspiração. Então, o primeiro grande aliado seu vai ser fazer essa curadoria na sua rede social, de ter só pessoas que te inspiram, só ver coisas positivas. Outro fator é também entender e separar a ficção da realidade, a gente entender que às vezes aquela pessoa está postando é só uma fração da vida dela, né? É só realmente o final que deu certo, entender que por trás daquilo tem uma jornada de busca, de desenvolvimento e que a gente também tem que passar por isso, né? E o tempo de outra pessoa é diferente do nosso tempo, a pessoa ela desenvolve de uma certa maneira, a gente de outra, né? Então cada um leva um tempo para chegar aonde determina, né? Cada um tem um time diferente, né? Isso a gente tem que começar a entender. E outra coisa bem legal que a gente pode fazer para evitar essa comparação é diminuir o tempo nas redes sociais. A gente começar a usar a rede social mais estrategicamente do que ficar checando o tempo todo o que está acontecendo, querendo saber da vida do outro e ver se alguém curtiu o nosso post, se não curtiu. A gente tem que começar a ter mais visão e usar a rede social estrategicamente. Então, reduzir o tempo de uso das redes sociais, né? Até coloquei o meu smartphone para poder me avisar. Então, assim, quando eu atingo um certo limite de tempo que eu estipulei, ele me avisa e ele não me deixa acessar mais o aplicativo. Então, para mim acessar, eu tenho que digitar uma senha, pedir para ele mais tempo. Só isso já gera uma dificuldade para que eu fique mais tempo nas redes sociais. E diminuir esse tempo foi extremamente essencial. Comecei a focar mais na minha jornada, focar mais no meu dia a dia, focar nas coisas pequenas que estão à minha volta. E isso foi muito positivo. A rede social, ela te tira essa concentração, ela tira seu foco, né? E você começa a focar em coisas que realmente não são interessantes para sua vida, para o seu desenvolvimento. E quando você para de ficar se comparando, você começa a praticar uma parada que é muito legal, que é a gratidão. Né, a gratidão por tudo que você conquistou até ali, as pequenas coisas, as pequenas conquistas do dia a dia, né? Às vezes a gente fica só querendo o grande, o máximo, o maior, e não, pequenas coisas que acontecem no nosso dia, a gente tem que saber ser grata a esses momentos e entender que eles fazem parte do nosso desenvolvimento, porque são esses pequenos detalhes, essas pequenas conquistas que vão fazer a gente subir degrau por degrau e ter um desenvolvimento profissional e pessoal maior. E assim, a gente começar a parar de buscar essa validação, precisa começar a entender que a rede social ela deve ser usada como uma fonte de inspiração mesmo. Por exemplo, vou falar por mim, eu praticamente não posto mais a minha vida pessoal, eu uso a rede social simplesmente como uma forma estratégica, captação de cliente, inspiração
e só. Eu não posto a minha vida pessoal, não posto as minhas viagens, não posto onde eu tô, com quem eu tô, porque eu prefiro viver aquele momento, eu prefiro estar presente 100% naquele momento do que ficar postando e buscando a validação, esperando um like, um comentário. Então, por exemplo, fiz algumas viagens, ninguém viu, fui em muitos lugares legais, ninguém viu, mas eu estava lá, eu vivi, eu presenciei, eu foquei naquele momento, e isso é muito importante, a gente ter saber separar, né, o que a rede social traz de benefício e o que não traz. Então eu comecei a usar as redes sociais de forma estratégica, apenas para me inspirar, para captar cliente, para divulgar o meu trabalho, e isso causou um benefício muito grande, né? Assim, a ansiedade diminuiu bastante. Hoje eu foco muito melhor nas minhas coisas que eu tenho para fazer no meu dia a dia, no meu próprio trabalho, né? Então, na minha vida pessoal, no meu relacionamento, isso impactou de forma muito positiva. Diminuir o uso das redes sociais é algo extremamente importante. E eu falo de verdade, de coração, que eu tenho bastante dificuldade ainda de me desligar 100% das redes sociais. Isso é um treinamento que eu venho fazendo dia a dia, eu venho cada dia mais tentando diminuir o uso das redes sociais, justamente por isso, para focar no meu próprio desenvolvimento, para estar mais presente na minha vida pessoal, com as pessoas que eu gosto, de viver o momento. Esses dias eu li uma frase, foi muito legal, que me chamou bastante atenção, que é que o offline é o novo luxo. A vida offline, a vida acontece offline, né? O que a gente vê na rede social é só uma pequena fração e geralmente nem é muita realidade. Tem muita gente que posta aquilo ali como se fosse uma verdade e às vezes nem é. Às vezes a própria pessoa está se enganando, buscando validação também, né? Então a gente tem que ter essa noção quando a gente está utilizando as redes sociais. Para concluir esse assunto, quando a gente para de se comparar e para de usar as redes sociais em busca de like, métrica, a gente começa a viver de uma maneira muito mais sadia, né? Diminuindo a ansiedade, deixando a depressão longe da gente, né? Que é um sentimento muito ruim e está muito presente nos dias atuais, e a gente começa a viver mais a nossa vida, né? Focar no presente, focar na vida offline, no que está acontecendo e focar na sua evolução, no seu desenvolvimento próprio, se comparar sempre com você mesmo, o que você melhorou, o que você pode fazer de melhor e parar de se comparar com o outro, de ver o que a galera tá fazendo e começar a focar no que você pode fazer, no que você pode melhorar. E se esse assunto ele fez algum sentido para você, se você se conectou com alguma coisa que eu falei, vamos trocar uma ideia, comenta aqui, pode às vezes dar uma solução que você tem feito para diminuir essa comparação, ou colocar às esse uma frustração sua para que a gente possa achar uma solução juntos. Eu vou achar muito legal poder conversar com vocês sobre isso, poder debater. Como eu falei, esse canal no YouTube ele é um canal de comunicação onde eu quero expressar, falar coisas que eu penso, o que eu posso trazer de melhor para você, o que eu tenho feito para mim, que tem melhorado a minha vida. E então, se você se conectou com esse vídeo, se você acha que esse assunto foi legal para você, é um tema relevante, fale aqui nos comentários, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E como sempre, curte, compartilha, né? Como eu falei, comenta, manda pra galera. E é isso aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Fui!